Olá, turma. Estou aqui ao vivo e a cores com o Thiago e a gente resolveu conversar um pouco com vocês sobre alguns aspectos, porque nossa semana é a nossa semana da transformação, né? Eu falei para vocês que nós estamos na onda encantada da tormenta, uma onda bem forte, com eclipse, com solstício. Então a gente vai, eu é que vou entrevistar ele não quer isso, mas eu é que vou entrevistar ele. Como assim, Isabel? Porque eu acho importante que vocês compreendam, então, uma visão masculina sobre o que significa transformar neste momento onde estamos numa pandemia econômica e numa pandemia de vírus e nossas vidas estão se transformando e nós temos que sair daqui equilibrados e saudáveis. Qual é a sua receita, meu amor? Perfeito, Isabel. Cada um vai desenvolvendo a sua receita, né? A gente vai, ao longo da experiência da vida, adquirindo uma série de recursos, ferramentas para lidar com os desafios que surgem. A gente até numa conversa no café da manhã, eu brinquei, comentei que eu dei um presente para um amigo querido, umas plaquinhas que diziam: a vida tem a cor que você pinta, né? E as cores está muito relacionado aos recursos que você internamente desenvolve para lidar com os desafios. E aí o mais interessante que a Isabel trouxe, né? Legal, isso mesmo, mas como acessar esses recursos, né, Bel? Isso, como exatamente. acessar esses recursos? Se eu estou para os extremos, eu tenho mais dificuldade, muitas vezes, de acessar um recurso interno. Então, vir para o centro te traz centramento. Eu não caio muito no que é polar, no que é dual, e entro no que é mais unificado. E esse unificado, esse centramento, te traz para dentro, para esses recursos. E aí existem uma série de ferramentas para lidar com tudo isso. E uma delas é aquela que os nossos pais, avós ou amigos amados falam: respira fundo, conta até 10. Toma um rescue, né, Isabel? Ufa, isso mesmo. De vez em quando a gente fala com a Isabel, o Ian prendeu o dedo na porta, lembra, Isabel? Uhum. E aí foi no momento que a gente estava conversando com a Isabel, estava em Jundiaí, ela em Urubici, e foi bem no momento que ele prendeu o dedo, ela estava falando com a gente, falou: corre e dá um rescue para ele, né? Isso. E aí coloquei ele no colo, o nosso filhinho vai fazer 4 anos, foi respirando, ele até dormiu depois e depois ficou bem. Então, às vezes essa respiração, às vezes é encontrar um floral, às vezes é encontrar algum recurso que a própria vida já te trouxe ou que você desenvolveu ao longo dela para lidar com esses desafios. E uma coisa que eu acho importante é não gastar a nossa energia com pessimismo, com desânimo, com julgamento e com críticas. Porque neste momento nós precisamos verdadeiramente ter criatividade. Então, se nós estivermos na preguiça, se nós estivermos sentados só no julgamento, nós não vamos conseguir. Nós vamos estar numa extremidade, sempre julgando, sempre criticando, sem poder entrar nesse centro. Então, não adianta a tinta estar disponível para nós pintarmos, porque nós não estamos centrados. É isso que ele está realmente falando. E a criatividade vem quando eu estou ligada à fonte. Então, aí eu consigo criar. Ah, professora, não dá para você fazer para mim esse fiozinho? Gente, tentem. Porque agora não é questão de eu comprar algo pronto. Agora é questão de como eu vou lidar com toda essa dificuldade que a gente está acreditando que tem, porque eu, por enquanto, não estou vendo dificuldade nenhuma. E aí você vai olhar para aquilo e vai poder criar. Agora, se você é aquele bicho preguiça, tu conhece bicho preguiça, né, meu amor? Muito bem. Aquele bicho preguiça que você não quer fazer. Você fala: não, eu não sei fazer isso, mas eu nem tentei.
Hoje a professora, se tiver um carro estragado, eu vou consertar, eu vou olhar, eu vou achar um jeito. Eu já usei até chiclete para tapar um furo que fez no radiador. Não sei se ainda é esse nome de radiador, né? No meu tempo era radiador. Então, é isso que a gente está precisando. Como eu moro em mato, eu preciso criar a cada segundo, porque não tem disponível uma loja, não tem uma loja com 1000 utilidades, onde eu vou lá e compro o parafuso certo, ou a história que está faltando, porque eu também fiquei com preguiça de procurar na minha casa, isso é bem comum, tem 300 coisas guardadas cada uma num lugar, e aí eu vou e saio e compro, porque é mais fácil. Aqui não é mais fácil, eu tenho que usar 15 quilômetros para ir comprar, e aí eu resolvo criar. Então, quanto mais... Outro dia eu estava falando com a Tassiane também. Quanto mais eu crio, menos eu envelheço. Tá? Porque os neurônios precisam pensar para criar. Os neurônios e as sinapses têm que ficar atentas para perceber se aquilo vai dar certo. A mistura da comida, todo mundo teve que virar cozinheiro nessa pandemia. E ainda aprender a lavar a louça direitinho, porque dá-lhe louça, né? Porque quando a gente não sabe, né? O professor é muito bagunceiro. Eles estão aqui, eles estão lavando a louça que a professora faz. Então, assim, ele está falando que ele sabe bem a quantidade. Então, eu acho que a vida vai exigir um pouco mais de nós. Fale um pouco Muito aí bem, sobre Isabel. isso. Você falou de criticar, de julgar, ou de entrar no medo. A gente vai ficando bom nisso, porque a gente vai praticando isso e a gente vai fortalecendo esse tipo de musculatura. E aí quando a Isabel traz sobre a criatividade, a atividade de criar, criação, a ação de criar, de se conectar com a fonte. E aí eu contei uma vez uma história, até numa live no Bionatos. Eu era criança, meus pais me deram um Atari, né? Aquele videogame, o primeiro videogame, com um joguinho de 32 jogos, aí você ligava, desligava, ele mudava de jogo. Tempo da onça, hein? Do Leão Baio, daqui da região. E eu fui dormir na casa dos meus avós, e então eu fui ligar, meu tio me ensinou a ligar esse videogame na televisão. E aí eu fui colocar na tomada, né? E aí eu perguntei pro meu avô, o videogame e a televisão não tá funcionando. Ele falava, coloca na força, coloca na força. Eu falei, mas já tá na tomada, força é a tomada, já tá na tomada. Ele veio e falou, não, nego, essa tomada não tem energia, é a do lado. Eu demorei 30 e tantos anos para entender que a gente é como esse videogame, as televisões. Se a gente não coloca na tomada certa, como é que a gente vai funcionar? Essa foi boa, hein? Vocês viram? A criatividade muitas vezes então Às vezes a gente não tá na tomada certa, a gente não né? tá na tomada certa. Isso. E tá gastando tempo e o tempo tá passando. Que a gente possa, então, além desses recursos e a maturidade, e ela é importante, encontrar qual que é a nossa fonte, a nossa real fonte que nos nutre. Tem diferentes nomes para essa fonte, mas é importante encontrarmos qual que é a nossa. Uhum. Talvez a minha seja muito parecida com a dela, com o dele, com o seu, mas talvez tenha um nome diferente. Mas talvez é aquela que faz aquilo acontecer. Às vezes é 220, às vezes é 110, às vezes é 550. Isso. E para a gente saber qual é a nossa fonte, tem que procurar ouvir nosso coração. Por isso o fluxo de amor é importante, porque eu começo a fazer esse centro pulsar para que eu possa escutá-lo. Se ele não pulsa, se ele está no julgamento, na crítica e na aversão, eu não consigo jamais ouvir o meu coração. E eu só ouço o meu coração e consigo achar o meu plug certinho, a minha tomada certa, quando escuto aqui, não o cabeção, tá? Então é bem importante a gente saber a diferença das histórias que a nossa mente nos contam. Ai, você não vai conseguir isso. Ah, isso não é para você. Ah, é muito difícil isso. Nem tente, não vai conseguir.
Peça para alguém fazer e a gente vai emborrecendo. Então, respira, né? Nós começamos a falar, respira, se centra. E para tudo existe um técnico cósmico. Então você fala assim, ó, que foi Adorei essa técnico cósmico. Não, mas é verdade, gente. Eu preciso aprender algo que eu não sei. Eu falo, desce aí alguém que sabe fazer isso. E daqui a pouco eu consigo descobrir que bastava eu colocar um pouquinho mais para lá que o negócio funciona. Então, esse centramento, a gente tem disponível no universo o que quer que a gente precise, se nós tentarmos. E eu acho que depois que nós sairmos, vamos falar uma coisa sobre isso. Tá. Talvez essa pandemia, minha gente, é a primeira vez que a professora vai dizer isso, tá? Ela não passe. Assim como não passou a tal da gripe, não sei das quantas, a influenza, elas vêm e voltam. Só que o nosso corpo vai ficar fortalecido. Então, quanto mais vocês incluírem no seu coraçãozinho toda essa pandemia e esse corona, mais fácil vai ser do nosso corpo ter um sistema imunológico que possa fazer com que a gente ande, não fique preso o resto da encarnação. Graças a Deus o meu resto é bem menor que o de vocês, para ficar resguardado de algo que talvez não vá embora. Talvez volte a cada inverno que nós passarmos. A gente não sabe nada. Então preste atenção nisso, que nós vamos ter que ter criatividade, e eu espero que essa criatividade não seja usar máscara o resto da vida, tá? Porque eu não acredito nessa máscara. Eu acho que ela está mascarando, é mais um véu. Mas enfim, vamos fazer o social, né? Nossa distância não está muito boa hoje. Mas a gente já passou da quarentena, né? Então, ficar atento, mas não ficar aversivo e nem fanatizar. Isso é outra coisa importante. Tá, que era mais... Novamente voltando para o centro, né, Isabel? Isso. Eu coloco o corona, onde você está colocando o corona, né? Nessa régua. Num extremo em que você acaba indo para o outro, e aí fica mais difícil de acolher. Você está centrado e lidando, ok, as orientações são essas, sigo, não desdenho nada disso, mas eu sigo com esse centramento, né? Uhum. E pode ser que volte, pode ser que não volte, pode ser que exista para sempre, pode ser que acabe, a gente não sabe, mas a gente sabe o quê? Como a gente pode seguir. Isso eu viveu aqui agora. E a professora Isabel falou uma coisa interessante, né? De emburrecer, né? Mas cuidado para não emburrecer o outro. Acredita que o outro também é capaz, dê chances para o outro também desenvolver a criatividade, porque senão se sobrecarrega demais, né? Você assume tudo para você, aí você se coloca numa posição em que não empodera aquele muitas vezes que está do teu lado aí com você, que poderia estar te ajudando a lavar a louça. É verdade, porque às vezes, assim como a professora, que é o Bombril 1001 Utilidades, eu fico pensando assim, será que eu não estou tolhindo a capacidade do outro? Eu já tive que, uma época que eu fui morar em Alto Paraíso, eu precisei sair, e os meus filhos aprenderam a usar essa criatividade porque eles achavam que era eu que sabia fazer. E eu fazia mesmo, eu fazia com a maior boa vontade. Até mesmo pesquisa, assim, deixava tudo mais ou menos abertinho para ajudá-los, mas eu tolhia bastante. Hoje eu cuido bastante disso para também oportunizar as outras pessoas a crescerem, né? Porque quando a gente é muito ativo, então o outro mais ou menos se acomoda. A minha experiência com você, Isabel, é muito interessante. Desde sempre, desde os 17 anos, 16, 17, conheço a Isabel,
ela me inspirava, ou me incentivava, ou me cutucava, ou me empurrava para fazer algumas atividades que refletem no que eu faço hoje como profissão, em compartilhar o yoga ou a espiritualidade. E isso reflete um processo de transformação minha para onde eu estou chegando. E todo mundo está num processo de transformação constante, né? A beleza de uma semente que cai lá na terra e se transforma numa planta e numa linda árvore. E ela, então, era semente, mas ela desperta uma árvore. A lagarta era uma lagarta que se desperta numa borboleta. Todo mundo está passando por esse processo. Isso. E aí eu vou contar outra coisa para vocês. Eles nunca imaginaram poder usar yoga e nem gostavam muito, assim, parecido com a professora, porque esse é um filhote espiritual, então eles não gostavam muito da mídia, dessa coisa toda, de ficar na frente dessa lâmpada redondinha aí, que ilumina tudo, com 2 microfones. E eu falei, vocês vão precisar disso, muito antes da Covid chegar. Foi no final do ano até que eu falei isso para vocês. Porque eu não sabia por que eu estava falando, mas se não fosse todo esse sistema, se nós tivéssemos no emborrecimento, na comodidade, porque já funcionava, eu já era terapeuta, eu já tinha meu grupo, os grupos chegavam, eles já tinham o grupo de yoga, eles têm um centro de yoga lindo, maravilhoso em Jundiaí, com uma loja linda, maravilhosa, que ele falou assim, tô bem assim, eu não preciso disponibilizar online. Eu falei, faz online, tem um monte, eles têm Rescue para vender lá na loja deles. E agora eles já estão colocando, vai ter Guns na loja deles. Então a professora cansa para convencer. Aí para frente, é isso que eu estou aqui fazendo nesse momento. Saiam, tiram a bunda desse sofá e saiam para criar algo. O que eu posso fazer que possa, algo diferente, que possa me ajudar financeiramente a fazer girar essa capacidade, pagar minhas contas e ficar saudável. Então, tá todo mundo se reinventando. Graças a Deus eles se reinventaram. Depois, assim que ficar pronto, já tá pronta a loja online? Tá quase, tá. A gente tá atendendo pelo Insta e pelo WhatsApp, mas o mas processo... ainda não é bonita assim que nem a da Isabel. Ela vai chegar lá. A gente tá ajustando. Tem alguém lá fazendo pra nós. Isso. Por quê? Porque isso é útil, gente. Isso é útil, assim. É importante para vocês terem disponível todo o trabalho. É claro que os trabalhos, esses milhares de exercícios que eu disponibilizo com maior amor, só que existe contas a ser paga. Então, quando eu consigo, eu digo assim, fiz esse curso, acho que esse curso tem esse preço, eles estão disponibilizando, eles estão aqui na minha casa todos os dias de manhã fazendo aulas online para poder deixar as pessoas continuar com os alunos deles e outros alunos novos que possam estar fazendo com eles aula de yoga, meditação, uma série de programas também sendo feito. Então, eu quero que você que está nos assistindo, que vai nos assistir, preste atenção nisso. Veja o que é que você pode fazer. Eu sempre brinquei que se a humanidade não precisasse mais de terapeuta, eu ia vender pipoca na esquina e ela seria a mais gostosa do mundo. É isso, gente, que eu tô falando. Exatamente isso. E ela fez uma pipoca com chocolate pro nosso filho. Que acabou com a bandeja desse tamanho. Criatividade, Isabel. Criatividade. A gente se aproxima da criação do Criador. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, mas tinha mais outra coisa que nós ia falar que eu já não me lembro mais. Que às vezes a gente, assim, vamos fazer num processo de transformação, tem uma criança lá que precisa ser cuidada.
E aí a gente vai lá, então eu faço um trabalho naquela criança de 6 anos. Criança interna. Criança interna, nossa criança interna. Não, porque ela tem uma criança aqui. Uma criança para ser trabalhada, né? A nossa criança interna para ser trabalhada passou por um processo, eu vou lá e cuido dela. E aí tem um trabalho, eu faço 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas até quando esse trabalho vai durar, né? Porque às vezes a criança já tá curadinha, tá bonitinha, já virou um adolescente, já tá tudo bem, e eu acho ainda que eu tenho aquela criança interna para curar. E às vezes a transformação não é mais aquela criança, mas é naquele que está fazendo o processo. Então, aí eu lembro que me perguntam, por exemplo, como limpar o cristal. Ah, perfeito. E aí eu falo assim, ó, depende do quanto que você acredita. Se você acredita que você precisa deixar esse cristal enterrado 30 dias, circular todos os dias em volta dele, azar é seu. Você vai ter que fazer isso e circular. É exatamente isso. Se eu acredito do fundo do meu coração que eu vou lá e eu destravo aquela dor daquela criança e eu curo ela, eu não preciso de nem meio minuto a mais. Isso é para tudo, né, Isabel? Isso para tudo, é a nossa mente. Ontem nós estávamos falando, se eu acredito que eu tenho que correr 5 quilômetros por dia de roupa vermelha, sei eu o quê, eu vou ter que fazer. Tá? Então o que ele está falando é assim, ó, vamos ter mais confiança em nós, vamos fazer. Hoje nós fizemos um movimento essencial maravilhoso, super forte. Eu sei que à noite nós vamos trabalhar, porque sempre acontece, é como se fechasse todo o trabalho, mas vamos acreditar que deu. E tá dado, resolvido. Senão a gente tem que fazer uma novena, depois outra novena, depois outra novena, depois outra novena. Isso é pra ti que nós estamos falando. Porque tem audiência aqui, tá, gente? Tem audiência, tem um monte assim, ó. Tá cheio de audiência aqui. Encarnada e desencarnada, então eu já apontei para lá porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, é verdade, a gente precisa acreditar mais em nós, na nossa capacidade e na nossa transformação, ok? Então, eu faço um trabalho de prosperidade, e aí eu fico gritando para Deus a cada 5 minutos que eu quero ser próximo, próspero, eu quero ser próspero, eu quero ser próspero. Acredite que você vai ficar próximo, acredite que o dinheiro já está chegando, acredite que isso é possível, que você merece, né? Porque senão quando chega ali na realização, continuar eu preciso ser próspero e não consegue realizar. É como o buscador, sabe o buscador, os buscadores da luz? O que acontece com os buscadores? Quando encontra, ele fala... Sucumbe na escuridão. Porque assim, eu sou um buscador, então não consegue realizar o encontro. É melhor ser um encontrador do que um buscador, né? Seja um encontrador, onde quer que você vá, está encontrando o que você busca. E é tudo um mindset, um ajuste interno, né? Dessa transformação interna, dessa criatividade. Dessa criatividade. Nós estamos plantando uma semente em vocês estão vendo? A semente da criatividade. Nós estamos aqui para isso. Porque se você tiver criatividade, ela te traz uma força que você nem se lembra se tem Covid, se nós estamos num caos, se bolsa desceu, bolsa subiu. Você vai e seu caminho está aberto. Essa é a diferença. Então, a transformação não significa eu pegar o sabão em pó e a que boa violeta e sair limpando as paredes, porque não é isso. A transformação é você acolher tudo que está acontecendo e dar uma volta e seguir em frente. E esse acolhimento do que está acontecendo e dar a volta é um processo. E aí, às vezes, pede paciência, né, Isabel? Eu não sei muito o que é isso. Eu vou te explicar uma definição linda que eu vi uma vez, que paciência é o intervalo entre uma semente e uma flor. É o intervalo. E aí... As minhas são fertilizadas com câncer. Já, velho. Eu não tenho... Flor, eu falo 13, assim, 20... o quê? Nada a ver. Já fiz. 13, 20, 33, flor ativada.
Eu já sou velha, não posso perder tempo, né, gente? Vocês me desculpem, porque essa coisa assim de ter muita paciência, eu dou um grito lá em cima, os caras correm tudo e ó, parece pitar louca, hein? Fazer o quê? Pra Isabel o processo é mais divertido, o meu é mais paciente. Porque ele é yoga, né? O cara que faz. Não, mas eu tenho filho de 3 anos, quase 4, né? Tem que ter paciência. Tem. Nesse caso tem. Quem tem criança em casa sabe, né? Que tem que respirar fundo mais vezes. Mas é que realmente é uma coisa que eu preciso aprender mesmo. Toda a minha caminhada é não atropelar, porque o Sagitário, que vocês sabem, sou Sagitário, é aquele que se atira, quebra a cabeça, dá de cabeça numa parede, cola com o super bonder e volta de novo, se atira de novo. Já melhorei muito. Mas paciência, não sei muito o que é. É uma dificuldade, porque como dentro do desenho humano eu sou manifestador, gerador, então eu mesmo crio e eu mesmo faço, é difícil as pessoas aguentarem. Eu sou quase insuportável. Mas eu gosto de mim assim, não importa. A gente também gosta de você. Ele tá aprendendo a ter paciência. Uns 5 minutos assim eu até suporto. Que nem diz as crianças, quando esse Covid vai embora que eu já tô cheia. O Ian é um extraterrestre, a invasão dos alienígenas. É isso mesmo, ele fala todo tempo, que é os alienígenas que estão aí. Por falar em alienígenas, eu gostaria muito que vocês soubessem, pesquisem aí, que em março desse ano, na Inglaterra, Tassiano não quer que eu conte isso para vocês, mas eu vou contar. Houve um desenho nos campos da Inglaterra, feita por naves que desenharam o desenho da estrutura molecular do vírus. E um cara extremamente inteligente decodificou isso e achou o medicamento que eu já sabia que ajudaria. Pesquisem isso, ela não quer que eu divulgue porque ela tem medo, que eles vão me cortar. Então, tá bem no meio, assim, ninguém vai ver dessa live, ninguém vai ter paciência, porque nós estamos brincando aqui. Dê uma pesquisada aí para ver, achem lá, eu disponibilizei no Telegram, porque eu achei muito significativo. Aí tem um símbolo de algo que nós podemos ter em casa e, se tiver os sintomas, começar a usar. Achei interessante quando eu vi esse vídeo. Aquelas plantações que tem os desenhos, as plantações que são super místicos, que existem uma série de teorias, e que teve isso na década de 80 aqui no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, e tem no mundo inteiro, né? Tem até um filme chamado Sinais que fala disso. E a hora que a Isabel mostrou esse vídeo, eu olhei e falei, interessante. É um vídeo espanhol, né? Um vídeo espanhol. Está escrito em espanhol, foi decodificado por eles, usando a tabela periódica do que está escrito. Pode ser tudo fake, eu não acredito, porque o meu coração já sabia, mas a gente aqui da mídia está proibido de falar nisso. Então, assistam lá, é só uma curiosidade. E aí depois, se vocês quiserem, vocês escrevem para mim, que eu falo para vocês. Eu só não posso falar em público, tá? É uma coisa que é simplesmente um absurdo. Nós poderíamos ter isso disponível na nossa casa. Eu já conheço pessoas que já fizeram isso e eu tenho disponível na minha casa. Graças a Deus não precisei, e eu acho que não vou precisar usar, mas eu já conhecia, eu já tinha isso e eu não posso dizer o que é, fazer o quê? Então é uma coisa bem simples, mas ali está a cura também. Então, assim como o ozônio, que também a medicina brasileira não permite usar. Então, a gente tem que ter criatividade, porque é através dessa criatividade
que a medicina vai descobrir a coisa certa. E se hoje Santa Catarina está um pouco mais folgado, eu sinto que eles descobriram alguma coisa. Mas assim como eu, eles não podem falar. Então, porque diminuiu muito rápido a nossa curva ascendente, né? Então, acho que para todas essas pandemias, essas duas pandemias enormes que nós estamos passando, né? A pandemia política e a pandemia do Covid, que eu já não sei o que é pior. Então, a gente vai precisar ter uma criatividade bem grande para poder sair de forma centrada. O centro, né? Então as anteninhas ou a tomada, veja se você está conectando na tomada certa. Nesse momento, a tomada talvez a mais adequada é aquela que te traz para o centro e dá a energia necessária para lidar com todos esses desafios. Porque colocar na tomada do pânico, colocar na tomada da indignação, colocar na tomada do medo, colocar na tomada da desconfiança, não vai ajudar nada. Coloque na tomada que te ofereça criatividade, que te ofereça recursos para passar de uma forma digna por tudo isso, sem sucumbir. Digna, firme, consciente, desperta. É isso. Reinvente a sua vida. Perfeito, Isabel. Todos estamos sem reinventando. precisar mandar ninguém embora, viu? Porque se mandar embora na aversão, vai encontrar no próximo passo o pacote igual. Então, use cada oportunidade para se autocurar. Faça emaranhado o tempo inteirinho, acolha esse emaranhado, porque esse é o grande momento. Tempo nós temos, e aí nós precisamos reinventar para poder ter dinheiro para pagar as contas também, poder vir aqui, poder comprar na nossa lojinha, tudo certo. Nós estamos felizes em poder ajudar vocês. Nós estamos todos, inclusive acho que todo esse sistema de yoga também, de não deixar que as pessoas se sintam abandonados, né? Isso que nós estamos fazendo agora aqui, que a gente estava querendo ver um filme, mas achou melhor vir aqui conversar com vocês. Mas ainda vamos ver o filme. Então, eles estão tudo aqui, ó, de audiência, esperando para nós ver o filme. Então, eles estão assistindo só porque eles querem ver o filme. Como é que é o nome do filme? Frozen 2. Coisa de criança, mas não vai ter pipoca, não. Pipoca tá fora de moda agora, nesse momento. Então, a gente realmente precisa plantar essa semente no coração de vocês. Porque a cada semente que floresce neste momento faz com que esse planeta novo possa nascer com mais força ainda. Se nós estamos, segundo disse Ulisses, como é que é o nome do livro que tu leu? Do livro que fala das vezes que o planeta já... Caminho da Luz. Caminho da Luz? Então, ele estava lendo um livro que se chama Caminho da Luz, do Emmanuel, do Chico Xavier. Do Emmanuel, do Chico Xavier, que fala todas as vezes que o nosso planeta já chegou a uma evolução e que sucumbiu de novo e de novo e de novo. Então, se a gente fazer florescer nosso coração, colocar essa semente da criatividade, nós possamos que essa nova terra permaneça e permita que seja muito maior essa nova frequência para acolher todo o restante que está embaixo, que é a terceira dimensão. Então, eu vou ler depois esse livro que ele falou, porque eu sinto que são etapas que estão sendo repetidas pela humanidade. E passa e volta, e passa e volta. E eu digo para vocês que eu estou de saco cheio de passar e voltar, passar e voltar.
E eu quero muito que a gente consiga Passar dessa fase. Passar dessa fase. Isabel, você falou do mantra que as pessoas estão dizendo mais no novo do mesmo, o mesmo novo. Não é que as pessoas estão dizendo? O novo normal. O novo normal. Já tá sendo. Essa tá sendo. Que coisa horrível. O novo normal? Esse é o mantra certo de se fazer? Qual que é o mantra certo, Isabel? O novo normal? Não sei qual é. Nada disso existe, tudo é criação na mente, é o que eu mais gosto. Nada disso existe. Quando eu tô assim, já olhando, falo assim, meu Deus, como pode? Nada disso existe, tudo criação na mente, nada disso existe, tudo criação na mente. Esse é o mantra que os budistas dizem. Inclusive, quando você morre e vai passar por aqueles bardos todos, esse é o mantra que eles ensinam. Então, quando você estiver no meio, assim, de um programa desse de televisão que está passando, morreu mais não sei quantos, bababá, bababá. E aí vem aquele nosso político bonito e fala aquelas, nada disso existe, tudo criação da mente, nada disso existe. Me dá um centramento muito grande. Para mim dá. Porque eles estão manifestando a nossa criação da mente. Se nada existe, tudo é criação da mente, alguém precisa manifestar essa criação. Isso mesmo. Então, isso talvez não Exatamente. exista quando transformar a mente. Lembra, eu contei uma história hoje no almoço, que eu estava lá no monastério na Tailândia, Wat Rampong, uma meditação de Vipassana, Ai, sentado e meditando, sentado e andando, walking meditation, sit, horas, né, desde manhã até as 9:30 da noite. E aí eu tive uma experiência muito profunda. Eu vi Buda. O Buda apareceu com lótus e tal. E eu fiquei muito encantado, muito maravilhado, entrei em êxtase e precisava compartilhar isso com alguém. É um retiro de silêncio, Vipassana em silêncio, da linha Theravada do budismo, então é um pouco diferente do Goenka, quem já fez Vipassana. E tinha um dia que a gente podia falar com o monge do espaço, que era o diretor, né, o dirigente de lá, que o nome dele é Pra Ajahn Supam. Então eu fui lá muito bonitinho, sentei em Vajrasana, com os joelhos no chão, assim, e falei, Pra Ajahn Supam, eu tenho algo para te dizer da experiência meditativa que eu tive, e foi uma experiência incrível dele. Sim, prossiga. Eu falei que eu estava em meditação e de repente o Buda veio em lótus e veio um campo de luz que veio, que arrepiou meu corpo, eu senti a presença do Buda e tal. Ele olhou para mim, sorriu e falou, muito bonito, mas isso é tudo criação da mente, volta a meditar. Foi um banho de água fria, Isabel. Puxa vida, eu queria tanto, né, ter essa experiência. E aí a diferença do que eu falei para ele, porque também essa coisa do ego inflado, que viu o Buda, que não sei, nada disso existe, tudo é criação da mente. Estou apaixonada por um homem, nada disso existe, tudo criação da mente. Porque a gente, quando está de saco cheio, você dizer nada disso existe, tudo criação da mente, é mais fácil. Agora, quando você vê o Buda, eu preciso contar isso para alguém, e o ego foi inflando. Nada disso existe, volte a meditar, Volta pro tudo criação centro. da mente. E isso que a Isabel está trazendo agora é uma chave transformadora no processo de transformação. É uma chave grandiosa no processo de despertar. Eu demorei tempos para entender que não é ver o Buda, é se tornar o Buda. Não é ver o Cristo desceu e tá, ele desce e tal, mas e aí? Espera que eu vou te corrigir uma coisa. Não é se tornar o Buda, é se tornar você mesmo. Que leva ao estado de quem você é. Que talvez um Buda, talvez um Cristo, Porque às vezes quando você quer ser igual Jesus, igual Maria, igual Sai Baba, igual Buda, você não vai ser igual a nada, porque você é você. Então você se acolher ainda no sofrimento, ou se acolher ainda na experiência, isso vai fazendo você se alinhar com quem você é em todos os níveis. E você, como sabe, é sombra e luz. E você, como sabe, é sombra e luz. Jesus não falou, seja como eu. Ele dizia, faça como eu. Sendo quem eu sou, me tornei um Cristo. Sendo quem você é, você se torna quem? Um Buda, um Cristo, um Metatron, Melquisedeque. Se torna quem você é.
Acho esse é o presente, né? Desse ensinamento desses mestres. Isso mesmo. Agora nós vamos ver televisão, né? Vamos, né? Então, vamos ver filme, né, gente? Então vamos lá. Eu não sei quanto tempo faz que nós estamos aqui, mas assim, o público aqui atrás já tá roendo os dedos já. Então, a nossa mensagem de hoje é importante, sabe por quê? Porque quando nós chegarmos no dia 26 de julho, que é o dia que é o primeiro dia do próximo ano, também será tormenta, também será transformação. E se a gente treinar essa semana que nós estamos dentro da onda encantada, da tormenta, já vai ser uma experiência que vai ser necessário a humanidade passar por essa experiência da transformação, tá? E a transformação não é eu jogar o que eu não quero e sair pegando algo que eu acredito que é o que eu quero. Então, a transformação é usar uma força interna para me realinhar nesse caminho novo que está se abrindo e aceitar o velho do jeito que é e acolher o que precisa ser acolhido. Nós vamos deixar muito carinho para vocês. Eles já estão indo daqui a pouco embora, que eles vão na quarta-feira. E eu não me sinto separado deles, eu não me sinto separado de vocês. Nós somos uma unidade, então saudade é uma coisa que eu não sinto há bastante tempo. Eles chegam, é como se a gente tivesse convivido no dia anterior, isso eu acho muito bonito. Às vezes até eu sinto necessidade, por exemplo, agora de ir lá na minha mãe, porque ela não tem esse sentimento, então para ela se sente nessa pandemia toda abandonada, mas eu tô junto com ela também, mas ela também ainda não entende isso, né? Então a gente faz esse esforço. E nós deixamos aqui o nosso carinho. A aula desses meninos de yoga são aulas maravilhosas, eles estão fazendo um trabalho lindo. E quando vocês pensarem, pense com carinho, porque eles estão disponibilizando isso com todo amor. Um grande beijo, que agora nós vamos ver um filmezinho de criança. Beijo, pessoal. Muito Beijo. bom estar com vocês. Até Tchau. mais. Namastê. Namastê.